E aí, gente, tudo bom com vocês? Mais um encontro, né? Mais um estudo de mais um gênero. E hoje vamos entender um pouquinho sobre a carta aberta. Lembrando que é o nosso último gênero da unidade, tá? Produzimos, bastante essa unidade, então foi massa esse trabalho com vocês, né? E terceira unidade, estamos aí. Vamos entender o que é a carta aberta. Professora, carta aberta? O que é a carta aberta? Já ouviram falar? Já ouviram falar sobre isso, esse termo? O que é que vocês imaginam que seja uma carta aberta? Ah, professora, eu acho que carta aberta... Eu não sei não, professora. A gente vai entender agora o que é uma carta aberta. É uma carta, realmente, tá? Uma carta, como vocês estão pensando, só que destinada a um público maior, né? Não é para uma pessoa específica, é para um público, tá? E aí a gente vai entender toda a estrutura, como acontece. O que é que a gente tem que colocar? Tem saudação? Tem despedida? Tem, mas o que é que a gente coloca nessa saudação e nessa despedida? Quais são as características de uma carta aberta? A gente vai entender tudo isso agora, ok? Modelo de carta aberta que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Gente, é importante chamar a atenção que, se vocês fizerem um levantamento sobre algumas cartas abertas, vocês vão ver, vão perceber que a maioria tem cunho de protesto ou de reivindicação, tá? A maioria das cartas abertas tem esse conteúdo, esse teor de mesmo protestar ou de reivindicar. Faça um levantamento para vocês vão observar isso, tá? É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinado a várias pessoas. Foi o que eu tinha falado no início, né? É uma carta, sim, tem a estrutura de uma carta, saudação, né? Despedida, tudo direitinho, porém, o destinatário é um público maior, não é uma pessoa específica, certo? Portanto, o destinatário remetente da carta aberta não são seres individuais e, por isso, ela é diferente das cartas pessoais. Foi o que eu acabei de falar. Então, não é apenas uma pessoa que escreve e não é apenas para uma pessoa a quem essa carta é destinada, é direcionada, tá? Ela tem um foco, ela tem um objetivo. Você pode produzir uma carta aberta para uma instituição, se você quiser. Pode ter, se vocês têm essa liberdade. Agora é importante chamar a atenção, é importante frisar que a carta aberta, olha aí o nome, e é por isso esse nome, é exposta. Você, quando produz uma carta aberta, publica no jornal, publica no site e ali direciona. Você não vai mandar exatamente para um endereço específico, você vai publicar, torná-la pública, tá? Citando a pessoa para quem você quer escrever, ou a instituição, ou, enfim, você pode produzir uma carta destinada à população brasileira, você pode produzir uma carta aberta destinada a um gestor de um município, do estado ou do próprio país, entendeu? Pode produzir uma carta aberta para uma empresa, para a sociedade. Então, assim, você tem uma gama de opções em relação à destinação. Basta ter uma ligação com o tema que você está abordando. Certo? A carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Foi o que eu disse. Geralmente, a maioria das cartas abertas tem o cunho de protesto ou de reivindicação. E quando se trata de política, gente, essa participação política, vocês precisam entender política no seguinte sentido. Ó, esqueçam questão partidária, não. Política é você agir, você atuar como cidadão, tá? A ciência política, né, em relação quando se trata de ciência, a ciência política é isso, é o povo agindo, o povo ali buscando seus direitos, juntamente com aqueles que estão destinados ou que foram escolhidos para defender esses direitos. Teoricamente falando, é assim que acontece, tá? Então esqueçam a ideia, quando se trata de política aqui nesse sentido, não é questão partidária, é ação, é relação, é povo, é gestão, é todo mundo engajado nesses direitos. Então, quando um grupo
de pessoas produz uma carta aberta destinado, por exemplo, a um gestor, aquele grupo está atuando, aquele grupo está fazendo seu papel enquanto cidadão, de reivindicar, de buscar, tá? De protestar. Então, é nesse sentido quando se trata de participação política. E nós precisamos ter, nós enquanto cidadãos, precisamos ser políticos nesse sentido. Nós precisamos ter essa participação. Precisamos ser ativos. Não adianta nós, enquanto cidadãos, reclamarmos e no final das contas nós não fazermos nada. Porque, gente, a ação começa de nós também, tá? É nessa ideia. As coisas acontecem assim. Então, continuando aqui. Só lembrando que o interesse não é um interesse individual, é um interesse coletivo, tá? Já é como eu disse, as cartas têm esse intuito, então o interesse é de todos. A carta aberta não é um texto muito extenso e a sua linguagem é clara, coesa e está de acordo com as normas gramaticais. Por que, professora, o texto de divulgação científica não pode ser extenso? Porque, gente, se você vai expor esse texto, né, se você vai deixá-lo público, você precisa pensar o seguinte: nem todo mundo vai manter a leitura. Então, se ficar muito longo, muito extenso, possa ser que as pessoas se cansem e não leiam todo o texto. Pensa nisso, tá? Mas então quer dizer que eu vou fazer um texto curtinho? Também não, aí já é demais. Faça equilibrado, que contemple tudo o que você quer dizer. Linguagem objetiva, clara, coesa e de acesso a todos. Nada de gírias, nada de expressões coloquiais, nada de expressões que dê uma dupla ideia, né? Ambiguidade, redundância, não faça isso. Uma linguagem simples, clara, que esteja de acordo com as normas gramaticais é o ideal, certo? Geralmente são veiculadas nos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, sendo que os assuntos mais abordados apontam algum problema, demanda da comunidade, apoio a uma causa, dentre outros assuntos. Foi exatamente tudo o que eu falei anteriormente, tá? Então, é massa a gente produzir uma carta aberta, porque a gente acaba expondo o ponto de vista, expondo os nossos anseios de modo geral, né? De modo que aquilo ali represente as pessoas de fato. Então é importante, é interessante a produção de uma carta aberta por isso, porque acaba representando esses anseios, essas necessidades de uma coletividade, certo? Estrutura, como fazer uma carta aberta? Antes de nós começarmos aqui em relação à estrutura, eu gostaria só de enfatizar que é a mesma estrutura de uma carta. A carta não apresenta saudação, o corpo do texto, despedida, é a mesma coisa, só que a gente vai ter um conteúdo, uma estrutura um pouco mais específica por conta do conteúdo, certo? Então, a primeira coisa é o título. O título, gente, geralmente o título é aquela parte que você acaba colocando o destinatário. Carta aberta à população brasileira. Carta aberta a senhor fulano de tal, gestor de tal lugar. Então o título geralmente já é aproveitado para colocar o destinatário, a pessoa a quem você está, né, se direcionando, vocês no caso, né, o grupo. Como eu disse, instituição, pessoas, enfim. Introdução. Na introdução, as principais ideias são abordadas pelos destinatários. Na introdução, você vai fazer um apanhado geral, né? Já vimos por meio desta reivindicar, protestar sobre os maus, não sei o que, Então, ali é na introdução que você vai fazer deixar o seu leitor a par daquilo que você vai colocar na sua carta, do que está na sua carta, tá? É na introdução, você vai fazer uma abertura, uma apresentação do que você vai colocar, do que você vai abordar. Desenvolvimento. Segundo a proposta da carta, nesse momento são apontados os principais argumentos e pontos de vista referentes ao assunto abordado. Então, é no desenvolvimento que você vai firmar, enfatizar tudo aquilo que você apresentou na introdução, tá? Lá no primeiro parágrafo da sua carta. Então, você vai utilizar os argumentos para justificar a necessidade daquilo que você está protestando, do que você está reivindicando, por exemplo. É no desenvolvimento,
você utiliza argumentos, utiliza até de exemplos e tudo, para que a sua tese, a sua ideia, o que foi apresentado na introdução, se firme mesmo, realmente se seja comprovado, entendeu? É no desenvolvimento que você faz esse jogo. Na conclusão, é o momento de arrematar a ideia e sugerir alguma ação dos interlocutores ou possível resolução do problema. Como assim, professora? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução você apresentou o problema. No desenvolvimento você justificou aquela necessidade ali, né? E na conclusão você vai sugerir, você vai apresentar alguma coisa, alguma ideia para que para que aquele problema seja resolvido. Então você vai sugerir uma resolução. É necessário então que você, enquanto gestor, enquanto presidente da empresa, tenha um olhar mais humano e busque meios, recursos para resolver o problema, como o calçamento das ruas, enfim. Então assim, você vai sugerir a solução, tá? Você vai sugerir, você vai dar uma ideia para uma possível solução daquele problema apresentado. E todo mundo pode participar dessa carta aberta? Sim, gente. Vocês é um grupo, é a coletividade, representa o povo. Então, se um povo se mobiliza para produzir um grupo em específico, se mobiliza para produzir uma carta aberta e você quer fazer parte daquele claro, você pode assinar de boa, você está no seu direito. E aqui tem a despedida com saudações cordiais e a assinatura dos remetentes. Então, mas eu não participei da produção em si, mas aquilo me representa. Então você assina, não tem problema nenhum. Gente, você lê a carta, se tiver de acordo, assine. É você falando, se você assinou, você está mostrando ali que aquilo representa você também, representa as suas indagações, os seus anseios também, certo? Então, não é difícil de se produzir uma carta aberta, é fácil, é até um exercício de cidadania, tá? Porque a gente precisa, por vezes, a gente fica com receio de exigir os nossos direitos, né? A gente fica com receio. Muita gente tem receio de correr atrás dos direitos que estão aí garantidos por lei. E a gente não pode ter receio disso, a gente precisa correr atrás mesmo daquilo que é nosso direito, tá? Enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto povo brasileiro, precisamos ter essa ideia. Temos direitos e precisamos desses direitos, beleza? Então, carta aberta é um exercício de cidadania também. Vamos produzir uma massa, vamos pensar numa ideia e vamos publicá-la, tá? Vamos sim publicá-la. Pensando realmente naquilo que pode ser melhor para a coletividade, pensando aqui em Jacobina. Vamos focar aqui em nossa cidade, certo? Eu espero que não tenha ficado dúvidas. Façam uma busca, pesquisem outras cartas, outros exemplos, outros modelos, para que assim vocês possam ter mais base teórica e a gente produzir uma carta massa, ok? Beijo no coração, cheiro e até a próxima.